dia 27 de dezembro de 2011, entrevista com Amparo Araújo, entrevistadores e Raíssa Paz, do projeto Marcos da Memória, segunda sessão. A senhora relatou um pouco a sua trajetória de vida, falou um pouco da sua infância. Eu cheguei na adolescência. A senhora falou? Eu cheguei até a adolescência quando minha mãe. Chegou, a senhora inclusive contou já em São Paulo, contou. A senhora já tinha contado sobre o percurso e falou um pouco quando a senhora veio aqui para Recife, né? Voltou de São Paulo. Eu tinha voltado. Aí é mais ou menos isso que a senhora. Pronto, aí começou. Eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco para fazer o curso de serviço social e aí eu começo a ter um contato muito, assim, muito cuidadoso, não em relação à minha pessoa, mas em relação às pessoas que começavam a fazer o movimento estudantil da Universidade Federal. Aí eu me lembro muito bem do Cajado, da Alzira Mindelo, assim, do Falcão. São essas pessoas assim que mais marcaram esse meu reencontro com o movimento político, né? E... Com licença, Amparo, eu já agendei quinta-feira, às 10 horas, eu, você, Laísa, Cacilda e Fátima. Tá bem? Aí eu me lembro assim, das primeiras greves, das primeiras assembleias estudantis, na década de logo após a anistia, né? Eu engravidei no mês da anistia, em agosto de 79. Aí eu concluo o semestre e tranco o primeiro semestre de 80. Minha menina nasce no dia 1º de maio de 80, de São Paulo. Esclarecendo, a senhora voltou, aí a senhora ingressou na universidade. Para que isso? Serviço social. Certo. Eu já tinha entrado numa outra universidade para fazer sociologia no Nome Frio, só que isso não valia nada, né? Então eu tive que fazer um supletivo do segundo grau. Ao mesmo tempo eu fiz o supletivo, fiz o vestibular e entrei no curso de serviço social. Da segunda chamada, se eu não me engano, era a segunda chamada de 1979. Eu não me lembro, eu teria que ver meus papéis da universidade. Em que momento a senhora entrou nesse curso de ciências sociais e sociologia? Foi na década meados da década de 70, Rio de Janeiro. Eu acho que nem existe mais. Na verdade, eu sempre li muito, eu sempre estudei muito dentro da política, dentro da LN. A gente tinha os grupos de estudo, né? Aí em 74, quando caem as últimas pessoas da LN, eu fico só trabalhando, eu começo a me sentir um pouco ociosa. Só tinha contato com mais 2 pessoas que sobreviveram. Então estudar era uma forma de ocupar o tempo, né? E também de manter as aparências, né? Porque não é fácil viver no Nome Frio. As pessoas sempre querem saber as histórias, né? Relacionamento. Então eu volto, quando eu volto para Maceió, eu já contei essa parte, né? Então eu voltei para Maceió. Contou. Que nós descobrimos que estavam sendo seguidos, e que o Modesto Silva, procuramos um advogado, o Modesto Silveira, e ele era uma situação complexa, porque nós não podíamos contratar um advogado. Eu contei essa parte? Não estou recordando. Porque nós não podíamos contratar um advogado porque nós não éramos nós. Nossos familiares, mesmo quem tivesse contato com eles, não poderiam contratar um advogado porque não éramos nós. Aí nós procuramos o advogado Modesto Silveira, ele foi a Brasília e ele verificou que todos os nossos processos tinham prescritos, estavam prescritos. Então, para que a gente pudesse assumir a nossa verdadeira identidade com uma certa segurança, a orientação dele foi que todos nós embarcássemos para
fizéssemos um caminho de retorno para nossas famílias. Como é que foi isso? Compramos as passagens dos nossos nomes frios, eu e mais 2 pessoas, cada um para seu estado, né? Então, eu embarco no Rio de Janeiro com o nome que eu usava na época, que era Eunice. E a orientação do advogado foi que assim que nós estivéssemos em segurança dentro do avião, a gente destruísse o documento. E ao desembarcar, no caso eu vim para Maceió, desembarcar, e fôssemos presos, tivéssemos sido identificados, fôssemos presos, nossa família que era controlada tivesse sob controle, quando eu chegasse na casa delas, né? Imediatamente eu fosse preso, o máximo que eu podia ser processado era por falsidade ideológica, ou por não portar documento nenhum. Então, a orientação foi essa. Eu desci no aeroporto de Maceió, minha família toda morava em Maceió, a maioria delas. Aí eu procurei a casa da minha prima mais nova, porque realmente a minha família pensava que eu tinha morrido, né? Por conta do reconhecimento falso que minha mãe fez. Passou uns 40 dias pensando que eu tinha morrido no lugar da Gastona, então, que era também de Alagoas e tem mais ou menos o mesmo voto que eu. Então, eu cheguei na casa da minha prima, na porta, ninguém morreu de susto, porque ela era mais nova do que eu, inclusive, preparamos o pessoal mais velho. E em seguida, nesse mesmo dia, mandei procurar meu pai, né? Procurei meu pai. E no dia seguinte, meu pai foi à minha cidade, Palmeira dos Índios, e tirou minha segunda via na certidão de nascimento, porque eu tinha a orientação do advogado é que o mais rápido possível eu tivesse uma norma, uma carteira de identidade do meu próprio. Aí, nesse momento, eu encontro meu irmão, que mora aqui em Recife, lá na casa dessa minha prima. Aí, rapidamente, meu pai foi à minha cidade do interior, trouxe a segunda vez da minha certidão de nascimento. E o mais viável, pelo que a gente analisou, era eu vir morar com esse meu irmão aqui no Recife. Aí eu vim para cá, nós viemos de ônibus, de Maceió para cá. Aí no caminho, chegamos na rodoviária, e no caminho do táxi da rodoviária para casa dele, o táxi bateu. E eu quebrei meu braço direito. Teve todo aquele atendimento, graças a Deus meu irmão não aconteceu nada, aí eu engessei meu braço, mas aí já no dia seguinte ou no outro eu me dirigi à delegacia ali do Cordeiro e tirei a minha identidade. Eu mantenho essa identidade até hoje, porque ela é assinada inclusive com a minha assinatura horrorosa, que eu estava falando direito no gesso, né? Então, tirei a minha identidade, ficou pronto um mês depois. Nesse tempo eu fiquei muito recolhida, também estava acidentada, né? E o compromisso que eu assumi com meu irmão é que eu não me meteria em política para não comprometer. E assim eu fiquei com ele, em seguida eu faço o supletivo vestibular, mas no tempo eu entro no curso de Serviço Social na Universidade Federal de Pernambuco. Essa escolha foi um pouco assim em função da a Guilhermina Rocha, que é morta, é viúva do desaparecido político executivo José Rocha, ela era assistente social. Então foi um pouco assim, uma homenagem a ela, que eu resolvi fazer um curso de serviço social e também me identificava com a questão, com os temas tratados, né? Aí eu entro na universidade, eu acho que eu entrei na primeira chamada mesmo de 79, aí na comemoração da anistia, né, eu engravidei. Aí eu termino o segundo semestre, aí eu tranco o primeiro semestre de 80, porque a neném nasceu no dia 1º de maio, a Lara estava prevista para nascer entre 7 e 9, mas ela se antecipa e nasce no dia 1º de maio de 80. Eu estava naquela missa que teve na Vila Pires, em ação de graças à libertação, se eu não me engano, a via de libertação do então, o líder dos
Central Luiz Inácio Lula da Silva, titular dessa missa e rebenta a bolsa. Aí eu volto para casa, quem me leva para o hospital é o meu querido amigo José de Silva. Ele me leva para o hospital. Na verdade, tinha feito pré-natal na maternidade, na Brigadeiro Luiz Antônio, só que a maternidade era no 12º andar e nesse dia faltou energia. Então ela na minha vida não faço meu parto, cesárea, nessa maternidade que eu tinha feito pré-natal. O médico me encaminha para uma maternidade do bairro da Saúde, e lá ela nasce, o Zé e a Suzana Lisboa ficam esperando até a minha mãe nascer. 3 dias depois eu saio da maternidade, aí fico na casa da mamãe. Durante todo esse segundo semestre de 79, eu fico um pouco na casa do nosso Guilherme, um pouco na casa da minha irmã em Santo André, um pouco na casa da mamãe. Até que chegou o 1º de maio, por acaso eu estava na casa do Moacir, aí eu vou para essa missa e aí a menina nasce. 7 dias de antecedência. E aí eu passo o mês de maio, o mês de junho, eu volto, final de julho eu volto para cá e fico uns dias na casa da estudante, ali na Rua Primeira Portugal, porque era lá que eu morei, né, desde que entrei na universidade. A senhora veio com sua filha? E ficou morando lá com a Eu deve ter ficado lá uma semana, né? Foi só o tempo de eu encontrar um local. Eu aluguei um quarto ali perto na Estrada dos Remédios. E porque tinha uma creche ali perto, então rapidamente eu fiz amizade com a vizinhança e a minha menina ficou na creche e eu continuei meu curso na universidade. Eu me lembro que não tinha creche de sábado, tinha aula de sábado, eu levava ela no exército, não se lembra dela indo para a aula, né? E foi assim, aí eu terminei o curso em 70, eu terminei em 73, aí eu faço estava tendo algumas seleções públicas, eu faço uma seleção pública e entro no Serviço Federal de Processamento de Dados. Eu trabalhei lá, e aí eu trabalhei lá há 25 anos. É lá que eu começo a ter alguns contatos. Não tinha movimento sindical naquela época, mas já começavam as primeiras associações de empregados das empresas estatais. Aí eu participo um pouco desse movimento, aí eu cheguei a perder um cargo em função desse movimento criticada, porque eu ocupava um cargo de confiança aí então logo eu me filiei à APPD, perdi o cargo, mas aí eu recomeço nessa militância, mas eu não tenho uma grande identificação com o movimento sindical. Eu achei importante participar naquele momento, estava iniciando, mas aí eu começo a participar mais ativamente da luta pelos direitos humanos na Comissão de Justiça e Paz, naquela época ainda Dom Helder, Dom José Cardoso ainda não tinha assumido. Aí eu estou na Comissão de Justiça e Paz quando chega Dom José Cardoso e ele expulsa, né, todas aquelas pessoas, era Fernando Antônio Gonçalves, Salvador Soler, eu, o Marcelo Santa Cruz. Aí ele extingue aquela Comissão de Justiça e Paz tal qual existia. Aí daí nasce o SENEC, nasce o Serviço de Justiça e Paz. O Tortura Nunca Mais já existia nessa época de uma forma embrionária, né? Aliás, não existia ainda não. Comecei a existir em 85 também a partir desse desdobramento aí. A chegada do Dom José Cardoso é que retoma assim, o surgimento dessas outras organizações, porque até então praticamente só tinha engajado, né? O Dom José Cardoso estive também nos Institutos de Teologia, é um momento muito traumático aqui
para a militância de direitos humanos, principalmente ligada aos movimentos da Igreja Católica. Aí, em 85 é criado o Tortura Nunca Mais do Rio, em 86 é criado o Tortura Nunca Mais aqui. Eu fui uma pessoa que, junto com Marcelo Santa Cruz, Mário Melo, Francisco de Assis, todos ex-presos políticos, né, que ficaram 10, 12 anos presos, que tinha saído com anistia, a gente organiza o Tortura Nunca Mais aqui, um dos nossos primeiros atos é o concurso público, que na época Jarbas teve um mandato aqui na prefeitura, foi um mandato curto, quando acabaram os prefeitos biônicos, né, aí teve o Jarbas Vasconcelos ficou 2 anos, aí nesse 87, se eu não me engano, foi feito um concurso para se construir o monumento Tortura Nunca Mais. Aí é feito concurso, tem muito movimento por aqui, assim, muitos eventos, muitos seminários, muita discussão sobre a questão da tortura. Aí continua a luta para a construção da praça do monumento, e ela só acontece, o concurso é em 87, mas a praça só fica pronta em 93, quando o Jarbas Vasconcelos já está no mandato regular de 4 anos. Já eleito, né? E aí o monumento é inaugurado em 93, e aí eu passo muito tempo no século, né? Trabalhando no século e sendo voluntário no Tortura Nunca Mais. Quando o Dr. Miguel Arraes ganha o governo, aí o segundo governo dele eu não participei assim diretamente, mas do terceiro sim. Fiquei à disposição, vai funcionário do CERF, mas à disposição do governo do Estado. Quando termina, eu volto para o CERF, continuo no Tortura Nunca Mais, eu só me afasto do Tortura Nunca Mais em 2007, porque eu fui no lá no campus ser ouvidora do Sistema de Justiça e Segurança. Trabalhando no SDS como ouvidora. E em 2009 eu sou convidada na verdade, no dia 15 de dezembro de 2008, o vice-prefeito muito comigo no telefone, no local do governador Eduardo Campos. Eu saí da SDS e vim assumir a Secretaria de Direitos e Segurança Cidadã da Prefeitura de Recife. É uma experiência muito rica, né? Se a burocracia, que é uma coisa que massacra o gestor, né? Lá na ouvidoria era assim, não precisava me preocupar com a burocracia, eu só precisava me preocupar com os processos. Eu tinha que ter a confiança do denunciante, né? E fazer um procedimento de tal forma consistente que subsidiasse a corregedoria a instaurar uma sindicância e tirar do meio das polícias daqueles profissionais de polícia que não tinham dignidade para respeitar os direitos humanos, para ser um defensor dos direitos humanos, porque o papel da polícia é ser um defensor dos direitos humanos, né? Infelizmente não é até hoje. Mas pelo menos é isso que se tenta, se tentou e continua se tentando. Uma das grandes experiências do Tortura Nunca Mais foi que nós iniciamos em 1995, na verdade um pouco antes, a aula de Direitos Humanos nos cursos de formação de polícia. Tortura Nunca Mais do Gajão, lá no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. Como era E também para os oficiais, através da Fundação Banco da Rua. A recepção desses policiais era boa? Olha, o primeiro dia, o segundo dia era de confronto. Depois, eles compreendiam que eles próprios tinham seus direitos humanos respeitados. Daí a relação, um pouco a relação de parceria. Eu acompanho, muitos deles me acompanham e eu os acompanho até hoje. Eles me procuram muito, até hoje, se procuram para isso. E mesmo os que não foram, esse ano aqui recebi
3 jovens que tinham participado de um curso que foi ministrado pelo BOC e que estavam sendo discriminados. Uma série de intervenções e finalmente eles vão se formar agora. Eles fizeram aquele curso do BOC na COE. É um curso muito duro, eu diria, inclusive o Dr. Arraes, no último ano do governo dele, ele proibiu esse curso. Mas esse ano foi feito de novo para o Brasil todo. Eles ficam praticamente com a concentração. A senhora sabe informar se dentro dessa formação policial até hoje existe essa disciplina, essa matéria, isso na praça? Ah, sim, não. Aí se tornou institucional através de um projeto de lei, uma lei, na verdade. Um projeto de lei apresentado pela deputada estadual Luciana Santos, como deputada federal. Esse projeto é aprovado na segunda metade da década de 90, quando ela era deputada, esse 90, quando é que foi isso, e passou a fazer parte da matriz curricular. Em seguida, quando o presidente Lula assume e é criada a SENASP, Secretaria Nacional de Segurança Pública, e o secretário nacional é o Luiz Eduardo Soares, faz a cadeira de Direitos Humanos, passa a fazer parte da matriz curricular de toda a área de segurança pública no Brasil. Pernambuco foi pioneiro nessa história. Eu me lembro que quem assumiu, tinha outras experiências, inclusive quem assume essa área, parte pedagógica de formação lá na SENASP é o Ricardo Balestrelli, que fica na área de pesquisa, a Rita Andrea, que tem feito uma experiência muito exitosa no estado do estado onde o Capibaribe foi governador, Amapá. Aí ela sai do Amapá e assume a área de formação na SENASP e constrói como representante de todos os estados, tanto representante do movimento de militância de direitos humanos, quanto policiais, comandantes, oficiais, praças. Acontecem vários encontros em Brasília, tudo na Academia Nacional da Polícia Federal, e lá se constrói a matriz curricular. Aí foi num desses momentos que eu descobri que o Museu do Crime, que a Polícia Federal mantém, ele tinha sido ele existia em vários estados, mas aí passou a ser centralizado lá na academia, e lá estava guardado a bandeira da ONU, aquela que foi tirada da sede da ONU no Rio de Janeiro. Eu até pedi por ele, na época o ministro dos Direitos Humanos era o Gilmar Miranda, eu pedi para ele dar um nome. Tinha lá todos os livros apreendidos nas casas, tem muitos livros a biblioteca era uma biblioteca marxista-leninista. Todas aquelas obras apreendidas que nós tínhamos lá na biblioteca, não identificadas de onde é que veio, mas que não era. Mas esse acervo foi recuperado de que instituição? Deve ter sido de várias casas também, né? Quando eles invadiram as casas, eles sequestravam os livros. Tem lá um grande acervo, eu não sei se ainda existe, porque eu nunca mais fui lá. Mas. Aí tinha várias coisas, tinha coquetel molotov, misturado com drogas, e tinha lá a bandeira da ONU, exposta assim no vitrine. Hoje em dia, o seu trabalho como secretária, a senhora quer falar um pouco como... Olha, nós temos aqui que executar a política nacional do Estado de Direitos Humanos que o Brasil tem. Então, nossa Bíblia aqui, os nossos planos de trabalho são todos espelhados nos 3 eixos do Programa Nacional de Direitos Humanos, 3 que foi lançado em dezembro de 2009 pelo ministro Ivanildo, que foi bombardeado pelas alas conservadoras da nossa sociedade. Tem alguns pontos polêmicos, alguns foram revistos, né? E aqui já aconteciam os 5 eixos de
passou a acontecer a minha chegada com a elaboração do PNDH3, o eixo 6, que é o direito à memória e à verdade. A gente tem, porque tem as diretorias específicas aqui que atendem os outros eixos, e aqui no gabinete fica a questão do direito à memória e à verdade. Não é uma coisa fácil de se implementar, né, porque é uma coisa muito nova. E em face das especificidades de Pernambuco, em alguns estados do Brasil tem tradição e lutas libertárias que se diferenciam dos outros. Por exemplo, Pernambuco era uma capitania enorme, ela fica restrita porque por retaliação, em função dos movimentos libertários, ela vai perdendo vários pedaços, né? Então eu estendo essa questão do direito à memória e à verdade, eu busco as questões de Zumbi, que hoje Zumbi não é só uma herói brasileira, é uma herói das Américas. Isso é reconhecido internacionalmente. Aí tem Frica Negra e outros personagens do início do século passado, atrasado, que são importantes, porque o golpe militar não acontece por acaso. Tem todos os seus antecedentes. Né? Porque o Brasil nunca teve justiça de transição. Até agora, pela primeira vez. As transições no Brasil sempre foram muito longas, muito demoradas e quebradas. Então isso não é por acaso. Ela tem você vê a luta da Revolução, por exemplo, da Revolução de 1817 e outras, temos aqui, ó, Pernambuco em Chamas, Lutas Vermelhas, e a história de Pernambuco ela é muito rica. Pernambuco e Rio Grande do Sul, né? Tirando o exagero do Rio Grande do Sul, que sirva nossas façanhas de exemplo para o mundo. Em Recife, Capibaribe, eu beberia 5 pontos para formar uma cena atlântica. Até eu conhecer o Rio da Prata. Porque o Rio da Prata, na verdade, é quando ele está bravo, ele é um oceano sozinho. Eu cheguei em Montevideo, se ele fica bravo, ele está na avenida, né? Passa por ele. Então, nós trabalhamos intensificadamente essa questão, com muito apoio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Eu faço parte da comissão dos mortos e desaparecidos políticos. A partir desse ano está se virando, convite da ministra Maria Rosário. Não cheguei ainda aí ao Araguaia, eu acho que para ir para o Araguaia precisa ser as pessoas que estiveram lá. Sempre declinei da. Eu tento cuidar, sim. Eu conheço, eu leio muito sobre todo o contexto nacional, né? Eu tento cuidar de executar essa política aqui no Recife, no Pernambuco. Consigo ficar só em Recife, eu não tenho como ficar só em Recife. Nós fizemos esse ano a incursão lá em Itapetinho, onde foi encontrado, onde João Leonardo morou durante 3 anos, né? Trabalho muito com a questão das ilhas camponesas ali no Engenho da Terra, com relação ao pessoal que são os descendentes, os que fundaram as ilhas camponesas. E temos uma grande parceria, além da SBH, com a Comissão da Anistia. Tem o projeto Marcas da Memória. Nós apoiamos a elaboração do documentário do Contar para os Meus Filhos. E agora vai ter um segundo, que vai ser com os homens, os sobreviventes do gênero masculino. E aqui sempre criamos, foi aqui em Pernambuco também, no Recife, que a gente criou a Semana da Memória, que acontece sempre na semana onde cai o 31 de março. Há 3 anos que a gente realiza essa semana. Já realizamos, depois que eu estou aqui, 2 caravanas de anistia, né? Provavelmente vem a terceira no ano que vem.
trouxemos aquela peça Filhas da Anistia, que foi aqui uma semana, na última semana da memória, que foi agora em março. E esse ano que vem, em agosto, nós estamos trazendo para cá uma exposição também de marcas da memória que chama a Sala Escura da Tortura, que é organizada pelo Instituto Frei Tito. Agora, fora isso, tem essa articulação que é muito importante, porque a repressão nos países do Cone Sul e a Operação Condor, quem quiser se enganar, que se engane, achando que o Brasil foi só coadjuvante. Não, o Brasil foi protagonista da Operação Condor. Então, que agiu não só nos países do Cone Sul, mas agiu também na Europa. O Miguel Reis quase foi vítima da Operação Condor 2 vezes na Europa, Paris mais especificamente. E a gente brinca nos grupos, quando tem as reuniões desse grupo do Estado Mais Direitos, que nós estamos fazendo uma operação Condor ao contrário. Eles trabalharam para reprimir, nós estamos trabalhando para resgatar a memória. Esse é o ponto. Tem também, não sei se vocês já leram o livro do Samarone Lima, chamado Clamor. O Clamor foi uma atividade que foi organizada pela Arquidiocese, pela Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, mais especificamente pelo Dr. Lagarto Clares, que também era um dos coordenadores do projeto Brasil Nunca Mais. Foi uma operação para resgatar os filhos, né? E acompanhar e dar um certo suporte aos militantes vítimas da Operação Condor. Era bom que vocês verem se está esgotado. Ele é um jornalista. Atualmente eu tenho a impressão que ele trabalha na Secretaria da Fundar, Secretaria da Cultura. E esse processo de abertura dos arquivos de ambos os estados? O primeiro arquivo a ser aberto no Brasil foi daqui, em 1982. Foi no último ano do segundo governo do Dr. Miguel Reis, quando ele se desincompatibiliza, ele fecha o DOPS, ele extingue o DOPS. Em seguida ele se desincompatibiliza com seu mandato a deputado e assume o Carlos Wilson. E é com Carlos Wilson que é aberto aqui o arquivo do DOPS. Como é que foi isso? Foi uma articulação de 8 entidades da sociedade civil, entre elas o da Jovem, Nunca Mais, a Causa Comum, não me lembro das outras. O SEDEC também participou, não me lembro exatamente. Nós fazemos a gente conversa com o governador Carlos Wilson e ele topa. Nós passamos a noite, eu, Marcelo, Fred, Palácio da Especialidade do decreto, sai muito dia. E o arquivo do DOPS é transferido, é aberto, né? E é transferido para o arquivo público no dia 31 de março de 1990. Ele é aberto no final de 89 e ele é transferido no dia 31 de março, numa solenidade que foi da Assembleia Legislativa, em que o comandante da Polícia Militar entrega para o Davi da Cristã do filho o prontuário de seu pai e de sua família. Isso aí é uma cópia, né? E em seguida, esse arquivo é transferido para o arquivo público e quem assume o arquivo público é o governador João Francisco de Paz. Quem assume é o Potiguar Matos, que na época da ditadura ele era professor, era dirigente da Católica. Eu me confesso que ele foi obrigado a assinar vários pactos recentes. Participou da comissão, mas ele se revela uma pessoa assim, muito íntegra. Inclusive o filho dele, Fernando Marques, que hoje é diretor, é subsecretário na Secretaria Nacional de Direitos Humanos, ele é estagiário de Gajona. Eu e o Marcelo Santa Cruz, a gente brincava com o professor Potiguar, que a gente aprendeu a respeitar e a gostar dele. Se ele criasse qualquer dificuldade, nós sequestraríamos o Matos, que estava ali bem facinho dentro da JP. Então, essa é a trajetória. Eu não me esqueci de nada. Agora, assim, durante esse tempo, uma coisa importante que nós fizemos, por termos o relatório completo da pesquisa Brasil Nunca Mais, que não é só aquele do PV, que são 8 volumes,
sempre monitoramos e sempre fornecemos para os governantes a lista dos torturadores locais. E com isso nós conseguimos impedir que eles ocupassem cargos comissionados. Quando ocuparam, foram tirados. Fizemos campanhas nacionais e locais, mas muitas vezes, sempre que algum suspeito estava para ser nomeado, nós éramos procurados para ver se como é que era o passado da criatura. O caso assim, que teve repercussão nacional foi de um superintendente da Polícia Federal que veio para cá em 1990 e pouco. Era o Roberto Felipe de Araújo Porto, que tinha sido torturador no Ceará. Nós levantamos todos os dados e chegamos a trazer testemunhas vivas para o depoimento, para lá ver. E nessa ocasião se conseguiu não só tirar ele daqui, mas também o secretário nacional da Polícia Federal, o Sami, dele, caiu juntos. A lei da anistia atualmente ela está sendo revista, não é? Não está. A lei da anistia ela nem tem que ser revista, porque ela é muito clara. A anistia, ela não anistiou o torturador, não. Ao que pese o nosso Superior Tribunal Federal achar que sim, né? Mas isso ainda passa de júdice. Ainda não tem a decisão definitiva, não. Né? A gente vê um recrudescimento das torturas nas delegacias atualmente em função dessa decisão precipitada e conservadora e retrógrada do nosso Superior Tribunal Federal. Mas essa história ainda não está terminada, né? Tem uma outra luta importante que é para que o Brasil cumpra a sentença da Corte. Tem uma campanha nacional chamada Cumpra-se. E o último dia que o Brasil cumpriu a sentença foi dia 14 de dezembro, ele não cumpriu. Parcialmente. E temos aí a Comissão da Verdade, que foi sancionada no dia 18 de novembro, que ainda está para ser escalada. E acompanhando esse processo todo, há formado no Brasil atualmente 35 comitês do direito à memória e à verdade. Temos um grande encontro em Brasília, né? E nesse encontro elaboramos critérios, porque a escolha era presidente. Mas nós sugerimos para ela critérios de escolhas e também sugerimos nomes. Esse grupo de filho formado por 35 comitês está espalhado pelo Brasil todo. E o sucesso dessa comissão, que é a última, né, quer dizer, dos países do Mercosul, o Brasil é o último retardatário, como sempre, na história do Brasil está sempre lá no fim. No número já tivemos 40 comissões de delegados. A 41ª é a nossa. E ela vai depender da mobilização da sociedade. Se a sociedade se mobilizar para pressionar e acompanhar e monitorar, ela provavelmente consiga resgatar algumas verdades. Senão, será mais uma coisa que vai ficar fazendo conta. Mas a gente acredita que está havendo sim mobilização para que ela aconteça de fato. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a presidenta tem esse compromisso. Agora, se ela vai ter respaldo da sociedade civil organizada para, de fato, seja a Comissão da Verdade, isso vai depender da sociedade. Porque sem respaldo, sem pressão popular, sem pressão dos movimentos organizados, poder nenhum não faz nada. Você pode ver dentro da sua casa, só você olhar para dentro da sua casa. Do mesmo jeito na prefeitura, no governo do Estado, no país, né? Só funciona sob pressão. Aqui nós temos tramitando na Assembleia 2 projetos de lei. Um projeto de lei do deputado que deixou de ser deputado, Oscar Barreto, que cria a Comissão da Verdade do Estado, e
E tem um outro projeto de lei proposto pelo deputado Valdemar Borges, que é para uma comissão para acompanhar. Isso não basta. Né? Tem algumas coisas que estão muito lentas. O deputado Betinho Gomes aprovou uma lei criando o Dia Estadual dos Mortos e Desaparecidos Políticos, que ainda não saiu da Assembleia para a mesa do governador para sancionar. A vereadora Aline Mariano fez uma audiência pública na Câmara em que um dos encaminhamentos proposto pelo Gilney Viana, que é o coordenador do Programa Nacional do Direito à Memória e Verdade da SDH, é que ela reintegre simbolicamente a Câmara dos Vereadores Cassados. Ela se dispôs a fazer isso. E uma outra coisa é fazer a comissão da verdade e a vida do município. E um vereador do Paulista, de nome Temes, que é do PT, ele também quer fazer todo um procedimento para resgatar os fatos da Dona de São Bento, que em 1972 73 pertencia a Paulista, hoje é Abreu Lima. Então são essas iniciativas que a gente tem que incentivar. E uma outra coisa muito importante é as escolas, né? O ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior. Sabe falar mais alguma coisa? Não, eu acho que eu resolvi. A gente agradece pela entrevista, né? Vocês se lembrarem, vocês quando forem fazer a regravação, se ficou algum período descoberto, vocês podem me procurar. A gente, quando tiver esse material transcrito, a gente faz a cópia do DVD para a senhora, Aí eu também posso rever alguma coisa que eu tenho esquecido. Né? A cópia do DVD é mais fácil, a gente entrega com mais rapidez, né? Mas a transcrição demora um pouco. A gente pode até no início de janeiro já fazer providenciar uma cópia do. Eu acredito, assim, é igual o nosso projeto aqui do Mapas da Memória também. Ele existe o prazo para prestar conta, né? Sim. A previsão era o projeto era em 6 meses, eu acho, aí para prorrogar por 6 meses, porque são muitas entrevistas, né? Agora eu tenho a impressão que vocês esqueceram algumas pessoas fundamentais. É. Marcelo Santa Cruz, Marcelo de Mário Melo, Francisco de Assis, Alberto Vinícius, que hoje está na FUNASC. A gente sempre vai perguntando. Quando a gente está entrevistando, Marcelo de Mário Melo, a gente já entrevistou. Aí a senhora tem o telefone, o contato de alguma dessas. O Marcelo Santa Cruz, Eu vou encerrar aqui.